novidades sobre Lucas Moura, sobre também o Lucas Ferreira, tem também do Alan Franco. Na verdade, tudo que você está esperando aqui de informações sobre o meu, seu, nosso São Paulo. Coisa fina, coisa linda, e eu vou te atualizar de tudo aqui agora. O Zubeldia, ele fica no São Paulo ainda com uma derrota? E aí, como é que funciona esse papo? Se o São Paulo perder para o Libertad, ele pode ficar, pode sair, pode... Como é que é? O São Paulo, ele tem o Libertad que ele já ganhou fora de casa, então em casa que ele não deve ter trabalho. E aí o Zubeldia perdendo em casa, vai ter o problema do Brasileirão. Mas daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre isso aí. Já vou começar já sobre esse tipo de situação. Então, enquanto eu tô por aqui, chega nesse like aí, vamos lá. Um likeinho pra dar uma moral no vídeo. Um likeinho não vai me ajudar muito. E se inscreva também aqui no canal, tá bom? Se inscreve aí que você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Vou começar esse vídeo falando do Alan Franco. O Alan Franco, o São Paulo fez uma proposta bacana para o Alan Franco lá para renovar, ele não renovou ainda. O São Paulo está com medo de perder o Alan Franco no meio da temporada e o cara pode ir embora de graça para qualquer time assinando pré-contrato. É claro que esse pré-contrato do Alan Franco, ele não vai poder vestir a camisa de outro time aqui do Brasil e jogar brasileiro. Não dá. Então, o Alan Franco, e também porque ele é nosso, até o fim do ano ele é nosso pela compra que o São Paulo fez. Quando acabar o ano, e no meio desse ano aqui também, o São Paulo pode ter o Alan Franco assinando pré-contrato com qualquer outro clube. E aí qualquer outro pode ser Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Botafogo, Vasco, esses times assim. Né? Podemos olhar ali pra Barra Funda, chegando pro treino de manhã, chega o Ferreirinha de um lado, o Lucas Moura e o Alan Franco do outro. Aí vai ser embaçado. Não dá pra ver o Alan Franco no Palmeiras, e esse boato surgiu. Tem gente no Palmeiras falando que não tem nada aqui do Alan Franco não vem pro Palmeiras não, mas eu não duvido nada, hein? Depois de ver a situação do Caio Paulista, eu não duvido. Agora, o São Paulo fez uma proposta, o São Paulo no mínimo fez a parte dele, e a parte dele é segurar o Alan Franco, que deve pedir umas luvas pra renovar, né? Tipo assim, quando o Arboleda foi ganhar aqueles 5, 10 milhões de luvas, sei lá quanto foi, e o Nicão custou 10 milhões de luvas, o Alan Franco tava assim, Então é assim, Nicão, 10 milhões de luva, Arboleda, 5 milhões de luva, calma aí então. E assim, né, é o mercado do futebol, mas o cara tá na dele. O São Paulo tá dando luva pra um monte de jogador que nem joga, né? Por exemplo, o São Paulo tá comprando agora o Tressoldi e o Marcos Antônio. O Tressoldi o São Paulo não comprou ainda, mas o Marcos Antônio já. O São Paulo estendeu o empréstimo do Marcos Antônio. E essa extensão do empréstimo, a Lazio falou assim, eu empresto, até o fim do ano tá emprestado. Só que é o seguinte, São Paulo, é obrigação de compra quando acabar o empréstimo. Então o São Paulo acabou o empréstimo no fim do ano, ele tem a obrigação de comprar o Marcos Antônio. Então já comprou já, não pagou ainda, mas já comprou. Então quando o Alan Franco tava vendo, eu falei, peraí, os caras querem o Juan Tressoldi que é reserva, 25 milhões de reais, então dinheiro tem, né, São Paulo? Vê o Marcos Antônio, 26 milhões também é reserva, hoje joga titular. Então o São Paulo, dinheiro tem, né? Tem dinheiro em caixa aí. Então vamos fazer o seguinte, vou pedir também uns 10, 15 aqui, e é lógico que ele vai fazer. É claro que ele vai pedir só uns 10, não dá pra pedir 15 de luva pro São Paulo também, que não vai levar. Mas uns 10 ele deve pedir e o São Paulo vai ter que pagar. Essa é a coisa que quando você não renova quando precisa, você deixa o cara ser muito valorizado, chega nesses momentos que o cara tá valorizado e você vai ter que pagar se você quiser ter o cara. Então é esse o São Paulo de hoje em dia aí, tá? Isso é realidade que bateu a nossa porta. E ó, além do Alan Franco, o São Paulo também tem uma questão aí que é do Lucas Ferreira. E nós vamos abordar esse assunto aqui agora, que o nome dele é Lucas Ferreira, o monstro, renovado, maravilhoso. É nosso! É nosso! Lucas Ferreira é do São Paulo até 2029. Lucas Ferreira é um garoto da base, que era da base do Flamengo, né? E aí o Flamengo, né? Prefiro o Vitinho, né? Do Vitinho, prefiro, sei lá, o Lohan, e perdeu o cara. O São Paulo, nessa de trazer caras das bases alheias, ele veio e trouxe o Lucas Ferreira da base alheia, que é a do Flamengo. E aí o São Paulo colocou ele pra jogar e o São Paulo cometeu a gafe. Vou chamar de gafe, porque agora renovou, tudo agora são flores, né? Agora tudo tá lindo. Mas enquanto ele não tinha renovado, o São Paulo cometeu a mancada, a gafe, de liberar, né, o talento dele pro mundo ver. Então o São Paulo tinha ele até 2027, mas era uma renovação fajuta. Era um contrato profissional, que ele podia jogar no São Paulo principal, mas era um contrato, São Paulo, que não tem multa rescisória. 40 milhões num maluco desse aí, está louco, não vale nada.
Agora o São Paulo, eu não vi ainda quais são os valores da quebra contratual, mas deve ser na casa dos 500, 600 milhões de reais. Nesse nível aí, tá? O São Paulo, pelo menos uma coisa ele não tem feito, é colocado multa baixinha nos seus jogadores. Rian, Matheus Alves, até no Igor Felisberto, Riquelme da base, os caras têm multa rescisória altíssima. Quando chega no momento dos caras comprarem por aí, o São Paulo vende por qualquer quinhão. Qualquer merréis aí leva o William Gomes. Um merréisinho levou o William Gomes. Isso é verdade. Então o São Paulo acerta com a multa alta e vende por qualquer duas coques e um latraquina, vende o cara, vendeu. Então o São Paulo dá essa mancada. E com o Lucas Ferreira podia ser muito pior. Podia ter ido pro Cruzeiro, pro rival qualquer. E aí acontece que o São Paulo consegue a renovação com o Lucas Ferreira. 2 pontos aqui importantíssimos. Primeiro, para levar agora vai ter que pagar. E se é o diretor de futebol aí, Leila Pereira, você vai ter que pagar 200, 300, 400 milhões. Como é o Belmonte e o Júlio Casares juntos, eu não sei se por 50 conto leva, 60 conto leva, pode levar. Mas o técnico do São Paulo, Zubeldia, tem usado o Lucas Ferreira para jogar. O Lucas Ferreira tá jogando e tá lá no São Paulo e tal. Como o Lucas Ferreira está jogando, ele é um cara que vale mais do que o William Gomes, que não tinha espaço, não tinha minutagem. O Lucas Ferreira, inclusive, ele consegue demonstrar uma força física exagerada. Muito boa mesmo. E é nessa força física que nós estamos vendo ele ter aí um destaque no São Paulo. E agora ele pode chegar do nada e ele ter uma Europa, uma Europinha, sabe a Europinha? Vindo buscar um cara num talento desse nível aí, só que aí de verdade pagando 150, 200 milhões, que é o nosso sonho, né? Nosso sonho não é amortizar as dívidas, não é quebrar as dívidas na raiz dela. O Lucas Ferreira é um dos pilares para o São Paulo conseguir uma grandiosa venda, caso o São Paulo não queira fazer um plano de carreira pro Lucas Ferreira. São Paulo pode falar, não vai ser vendido coisa nenhuma, esse aqui é meu pra sempre. Pode, pra sempre, até 2029 que ele tem contrato. E fechar as portas para qualquer tipo de venda. Ele pode fazer isso, mas conhecendo o São Paulo, ele vai vender baratésimo, pegar um Marcos Paulo, Vocês sabem como que é o Júlio Casares e o Belmonte fazendo futebol. Mas a verdade é que o cara é nosso e tá renovadaço. O Lucas Moura tá machucado, tá? Dores naquele joelho dele que ele sentiu e que o tirou do jogo do São Paulo faz um tempão. Ele não joga pelo São Paulo já tem um tempo e eram dores no joelho, as mesmas dores voltaram e ele não consegue jogar. Então quando teve o Lucas Moura ausente contra o Palmeiras, eu não sei se tinha aquelas dores. O São Paulo divulgou que tava poupando por causa do gramado sintético. Então, eu vou botar fé no São Paulo. São Paulo tirou ele por causa do gramado sintético? Beleza então, mas agora ele tá fora do jogo contra o Libertad, porque ele segue com essas dores aí. Preocupante, ainda mais por ser joelho, né? Se fossem dores, por exemplo, na orelha. Tá doendo minha orelha. Porra, beleza, cara. Como chama? É o Wendel. Ah, tá com dor aqui, ó. Não dá pra dar risada. Tá bom, né, meu? Vai voltar. Agora, dor no joelho. Pelo amor de Deus, Lucas. Vamos recuperar esse joelho aí, meu amigo. Ô, medicina! É o Lucas Moura, nós precisamos do cara, velho. Precisa urgente recuperar. Eu não tô nem aí pro Libertad, né? Que eu não sou torcedor de torcer contra Libertad, né? Que eu tenho mais o que fazer na minha vida. Vou assistir, torcer, mas Libertad. Eu não li, Náutico, Libertad, Alianza Lima. São Paulo é adversário de Milan, Barcelona e Liverpool. É que os caras estão querendo esquecer desses feitos da gente aí e colocar o São Paulo como rival de Libertad e de Alianza Lima. Não somos. Somos rivais de Milan, Barcelona, Liverpool. Real Madrid é freguês, inclusive nos torneios Ramon de Carranza, Tereza Herrera, coisas assim, né? Amistosos. Então nós temos sim que voltar o Lucas para o mata-mata da Libertadores. Para o mata-mata depois do Náutico da Copa do Brasil. Então o Lucas recupere urgente. São Paulo tem mesmo que poupar e devolver ele para o Zubeldia sem nenhum tipo de dor. O Zubeldia, ele ganha de mão beijada aí. Vou falar do Zubeldia se cai ou não, tá? Ele ganha de mão beijada o Marcos Antônio, que é um bom jogador, mas também voltou o Pablo Maia. São 2 jogadores importantíssimos. O Pablo Maia, por que ele é importantíssimo, o Pablo Maia? Eu não preciso perder tempo aqui para explicar o porquê que 1 mais 1 é igual a 2, né? Pablo Maia, 1 mais 1 é igual a 2. Então, nesse mundo matemático, o Pablo Maia é um monstro. Campeão da Copa do Brasil, sabe? O touro do semblante sisudo, sombrio, que chega meia adversária, vem conduzindo bola, é cada trombada, é cada carrinho, monstro, sou fã demais.
O Luan, que emagreceu 10 quilos, e o próprio Belmonte tava tudo, emagreceu 10 quilos, pá, pode jogar, tá na mão do Zubeldia. O próprio Luan tá fora do plano. Mas, se o Zubeldia já contava com o Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, agora ele conta com o Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio comprado, que nós temos que comprar, e o Pablo Maia que voltou. Isso tem dois impactos diretos aqui na trajetória do São Paulo. Uma delas é a do Thiago Mendes, né? Que o Thiago Mendes ele tinha um valor alto, mas o São Paulo ia trazer ele meio que quase sem custo, ia pagar luvas e salário, porque o contrato dele vai acabar no time árabe lá. Mas tem um outro impacto, que muito se fala disso, que é o do Casemiro. Muitos me perguntaram, inclusive, sobre o Casemiro. O Casemiro, qual que é a parada? O Oscar e o Lucas e o Casemiro nasceram meio juntos pro futebol. E aí voltaram pro São Paulo o Oscar e Lucas Moura. E o Oscar era uma volta bastante improvável. O Oscar ganha 10 milhões de reais por mês na China. Eu cansei de ouvir isso. Eu dizia, gente, ele ganha 10 milhões, mas ninguém vai pagar mais isso pra ele. Nem a China. E acaba que ele volta pro São Paulo porque ele bateu o pé e falou, tô voltando. Então, se o Casemiro é difícil de voltar, o Oscar era mais difícil. Ganhava mais que o Casemiro, teve um processo na justiça, jogou no Internacional, caso o Casemiro não fez, ele foi embora direto, acho que pro Porto, depois Real Madrid, não foi isso? Acho que foi essa trajetória. E agora tá naquele United lá, o time lixo do mundo. O Casemiro, então, ele poderia voltar para o São Paulo agora para encerrar a carreira aqui, passar mais uns 2 aninhos em alto nível, e voltar junto com o Lucas Moura e também com o Oscar, que são, tipo, assim, o bom filho a casa torna. Mas, como é que você vai pôr o Casemiro agora? Ainda que ele aceite receber 2 contos por mês, que é o que ganha o Oscar. Agora você acaba de contratar o menino aí, o Marcos Antônio. E contratando o Marcos Antônio e voltando o Pablo Maia, falta espaço muito no São Paulo. São 3 caras de características de titulares, Marcos Antônio, Alisson e Pablo Maia, e o Bobadilha, que é uma promessa boa do futuro. Então, sim, a compra desse Marcos Antônio, ela impacta diretamente nas vendas para o São Paulo de Casemiro e também do menino Thiago Mendes. Aí acho que pode ser que agora no meio do ano o São Paulo não traga mais volante nenhum. E aí, ó, com dor no coração, tá? Vou falar aqui com dor no coração. Se for pra ver o Casemiro, eu quero que venha. Porque é outro nível de jogador. Se for pra vir o Thiago Mendes, que eu gosto muito do jogador, muito mesmo, eu acho já que não compensa mais. Porque agora o Thiago Mendes ele viria pra tirar o espaço da ascensão do Bobadilha, pra tirar o espaço da ascensão do Marcos Antônio, que tem 24 anos, e o Pablo Maia e o Alisson, que são os campeões do São Paulo na Copa do Brasil, que agora merecem uma vaga garantida como titulares, eles também vão ter um problema ali com a vinda do Thiago Mendes. Então eu acho que uma compra que seria muito para somar, uma contratação para somar demais, eu acho que ela pode virar um problema do nada. Do nada. Meus amigos, olha só, o Juan Tressoldi é outro que o São Paulo tenta comprar. Recentemente ele ganhou a vaga de titular em cima do Arboleda. O Arboleda, controle de carga, não tava nem machucado, mas aí some 5, 6 jogos, você já começa a pôr a pulguinha atrás da orelha. Pera aí, Arboleda. Você não tá machucado, você tá com controle de carga. E aí, do nada, você não joga 5, 6 jogos? Que controle de carga que é esse aí? Aí apareceu agora aí o Tressoldi como um cara titular e, pasmem, jogou pra caramba. Essa que é a verdade. Juan Tressoldi jogou muito e agora o São Paulo era a brecha que o sistema queria. Lembra? Era a brecha que o sistema queria. Chegou o grande dia. Era mais ou menos essa coisa aí. E ele trouxe agora o Tressoldi e o São Paulo vai tentar estender o empréstimo para depois comprar o cara. A mesma coisa que está acontecendo com o Marcos Antônio, beleza? Então, olha só. O Zubeldia, ele teve o fim da lua de mel dele com parte da torcida do São Paulo já tem um tempo, que o Zubeldia ele perdeu um pouco da moral com o São Paulino, até porque o São Paulo é 16º do Brasileirão, tem torcedor como eu, torce o nariz, fala, pô, 16º, só empata, só entra pra empatar, às vezes ganha tentando empatar, sabe, é a vitória culposa, né, é a vitória que você não queria ganhar, sabe, assim, não queria ganhar isso aqui, é culposo, era pra empatar, acaba ganhando sem querer, né? É a vitória culposa, sabe? Sem a intenção de ganhar. E ganha. E aí, alguns outros torcedores, uma leva de galera aí da invencibilidade. O São Paulo tá invicto! O São Paulo tá invicto! Não tá mais, né? Agora perdeu Palmeiras, não tá mais invicto. Então, agora se o São Paulo perde pro Libertad, Deus me livre aqui em casa, acho que o Zubeldia ele volta a balançar no cargo sim. Quando ele perdeu o Palmeiras, ele balançou de novo. Não pela diretoria, mas por parte da torcida. Virou esse problemaço aí de discursos pra lá e pra cá.
E o Zubeldia não tem encontrado a paz que ele tinha para trabalhar quando ele chegou. E é justo, né? Eu acho também que não é técnico pro São Paulo, mas tudo bem. Por enquanto ele tá lá. Mais uma derrota para o Libertad reacende uma chama pesada de uma possível troca do cara a qualquer momento. É óbvio que daqui a pouco, perdendo uma Libertadores, uma Copa do Brasil, se mantendo num Z4 de Brasileirão, o Zubeldia cai de qualquer jeito. Ele vai ter que depender muito dos resultados para não cair. Mas se perde agora, me perguntaram, o Zubeldia cai se perder pro Libertad? Não sei se cai, mas que vai ter trabalho em análise, sinal de alerta ligado, farol amarelo, com certeza sim. É esperar e ver o que tem para acontecer aí, mas o Libertad São Paulo deve ganhar. É ou não é?